Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês vieram. Temos pessoas nos visitando de longe, de perto, pessoas talvez pela primeira vez, pessoas retornando. Vocês que vieram da Alemanha nos visitar, né? Que bom que temos vocês, Audrin, Silke e Wiebke. Wiebke, schön, dass du heute hier bei uns bist. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich war ja bei euch zu Hause gewesen, ja? Und heute seid ihr hier bei uns, sehr schön. Freut mich, dass ihr euch uns heute zum Gottesdienst dazusetzt. Vielen Dank. É muito bom ter pessoas aqui, muito bom ter junto esse momento, esse tempo de espera. Ainda não é bem Natal. Estamos a caminho, estamos indo em direção a Natal, mas ainda não foi. Ainda estamos com aqueles corações apertados, um talvez mais, um talvez menos. Quanto mais novo, mais apertado fica. Meu filho está contando os dias. Pergunta a ele quantos dias faltam para o Natal, já sabe te responder na hora. Tanto que está contando os dias. Tem alguns bem ansiosos, celebrando todo dia. Nós temos um calendário de advento em casa, todo dia uma história e abrindo mais uma coisinha. E já está diminuindo aquela lista, aquela fila de pacotinhos, está diminuindo. A gente está esperando o dia. O advento é o tempo em que esperamos. Nas últimas mensagens falamos um pouquinho a respeito dessa espera. Falamos sobre Simeão que estava esperando. Falamos sobre João Batista que estava esperando. E hoje queremos mais uma vez lembrar de uma espera. Eu não sei se vocês curtam tanto o momento de espera, mas eu sei que todos nós esperamos. E tem tantas coisas que nós precisamos esperar. Tem tantas coisas que nós aguardamos. Tantas coisas que nós queremos que se realizem, mas calma. Tudo no seu tempo. Quem trabalha com agricultura sabe como que é. Você não pode semear hoje e colher amanhã, você tem que esperar. E se você adquirir alguma coisa nova, nem chega na hora, você tem que esperar receber a notificação que chegou no correio ou a transportadora entrega. Você tem que esperar. Quando você conhece uma pessoa, você espera até casar. Quando você está esperando um filho, até nascer. E assim, você está esperando a vida toda. Às vezes, talvez é a grande pergunta, o que nós esperamos? E Natal trouxe respostas. E hoje nós queremos olhar um pouquinho a uma pergunta que foi feita, bem nesse sentido. O texto que nós temos está em Mateus. Mateus capítulo 11, os versículos 2 a 5. Mateus capítulo 11, os 2 a 5. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. João Batista, nós ouvimos sobre ele semana passada, estava no cárcere. Queriam eliminar ele porque ele estava pregando demais, apontando demais para os erros. Estava demais expondo a realidade das pessoas e os problemas. Eles não queriam muito. Queriam continuar com um belo disfarce religioso, mas não queriam mexer lá na raiz, no mal. Quando ele apontou os erros da liderança, do governo, eles já colocaram no cárcere e logo em seguida a gente sabe que ele foi decapitado. Ele não viveu muito tempo, porque ele estava preparando o caminho de Jesus.
que ia apresentar o plano perfeito de Deus. E aí ele no cárcere com certas dúvidas. Ele manda mensageiros fazer a pergunta a Jesus: és tu aquele quem esperamos? És tu aquele que é para vir? Jesus, todas as profecias se cumprem em ti mesmo? Ou tem que continuar a esperar? Quem já estava esperando tantos anos e de repente percebe que pode ser isso, mas entra em dúvida e pergunta: será? Ele fala com Jesus. Eu acho interessante esse recado de Jesus. Jesus recebe os discípulos, eles apresentam a pergunta. Olha, João está mandando uma pergunta: és tu aquele que é para vir ou tem que aguardar outro? O que Jesus responde? Na verdade, ele faz uma outra pergunta. Ele apresenta assim, uma questão para os discípulos e para João e faz a pergunta: o que você vê? O que vocês veem? O que está acontecendo? Talvez vocês vão enxergar a resposta. Será que é isso? O que vocês veem? Isso agora depende muito de nós. Essa pergunta é meio pessoal e cada um de nós pode respondê-la de uma forma diferente. O que você enxerga? Vocês conhecem aquela comparação do copo, né? Que tem água até a metade. Para uns, eles enxergam um copo meio vazio, outros enxergam a metade do copo está cheio ainda. Como que você enxerga as coisas? Jesus faz essa pergunta: o que vocês veem? Qual que é a nossa realidade? A realidade de Israel, lendo os evangelhos, dá para descrever bem tranquilo: sofrimento, dor e desespero. Concordam? Aonde ele foi, tem um problema. Ele atravessa aquele lago e chega onde tem uma pessoa tomada pelos demônios. É vida, felicidade ou é sofrimento e dor? Aí ele vai numa multidão, atrás correndo 10 leprosos. É sofrimento, dor, desespero? Aí ele está sentado com eles e eles estão passando fome. Que até discípulos cutucam e falam: estão com fome, mandei eles comer alguma coisa. Aí ele está pregando uma casa, eles quebram o telhado e colocam uma pessoa aleijada na frente dele. Em todas as situações, sofrimento, dor e desespero. Até no casamento não tem felicidade porque acabou o vinho. E assim tem tantas histórias que você olha, a realidade sempre foi tristeza. A realidade de Israel não era uma felicidade plena. Não sei como que está a tua vida, mas normalmente estamos cercados por dificuldades. Se você olha nos preços da gasolina, começa a chorar. Outro chora quando você olha a carteira. Assim, tem muitas situações à nossa volta que mostram que a realidade nossa talvez não é tão legal. Talvez você tenha uma pessoa querida, uma pessoa amada, sofrendo por uma doença. Estão orando para que Deus possa curar, mas não tem certeza ainda. Talvez você está diante de um novo desafio, você não sabe certo como que você vai sustentar a tua família ano que vem. Talvez você está numa incerteza porque com tudo que está acontecendo ao nosso redor, você não sabe como que vai ser, se você pode fazer suas viagens conforme planejados, se você vai poder voltar a ver teus filhos mais uma vez. Você não sabe, essa incerteza nos acompanha. Você não sabe certo o que fazer e ligando a televisão para assistir as notícias, tudo piora. E aí vem muito mais incerteza. As notícias espalham medo, desgraça e pânico. O povo não sabe nem mais o que fazer.
Vamos, não vamos? Vai melhorar, não vai? Vai terminar ou antes de terminar já surgem novos problemas? A gente está bem indeciso, inseguro, talvez até com medo, talvez até em desespero, assim, que tem pessoas que não sabem mais o que fazer. Tem pessoas que adquiriram já certas doenças por causa dessa incerteza, desse medo que acompanha. O cenário da nossa realidade é assustador. Se você olha para tudo que acontece, olha, está difícil. João Batista pergunta a Jesus: és tu mesmo o Salvador? Ou tem que continuar esperando? Jesus fala: o que você vê? Bom, olhando ao meu redor, eu não consigo ver ainda a salvação. Olhando ao meu redor, eu ainda não consigo enxergar o fim desse sofrimento e da dor. Olhando em tudo que está acontecendo ao meu redor, eu ainda não estou tranquilo. O que você vê? Na verdade, a resposta que nós damos revela um tanto o nosso interior. A resposta que nós damos revela se nós somos pessoas que vivem na carne ou se somos pessoas que vivem pela fé. O que você vê? Olhando somente as coisas da carne, fica difícil, fica complicado. Mas nós temos algo a mais. Olha, muitos anos atrás, a história está em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. O 2 Reis 6, 15 a 17. O profeta Eliseu está novamente cercado. Eles estão numa situação difícil e a realidade deles é assustador, desespero, sofrimento, medo. E aí vem o servo e fala para ele, no dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Qual que era a realidade? Soldados, cavalos de guerra, a cidade cercava. É a realidade? Sim, é a realidade. Parcial. Parcial. Às vezes olhamos para um fragmento. Às vezes olhamos para uma realidade que não é toda a realidade. Às vezes olhamos para uma coisa que não é bem assim. Mas a gente foca, olha, desiste até de tantas coisas. Desiste da alegria, não sabe mais o que fazer porque a realidade é essa. E na verdade não é. Eliseu orou, falou: Deus, permite que ele enxergue a realidade, porque essa não é a realidade. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Nós não precisamos ficar com medo, porque aquilo que nós vemos é um fragmento. É um fragmento pequeno. Por isso, quando a gente às vezes faz o enterro, fala para a pessoa: não vamos ficar prostrados aqui chorando. Claro que é ruim. Claro que dói. E claro que nós choramos. E claro que não é legal. Mas é um fragmento. Não é a realidade. A realidade não é que acabou. Não é a realidade que agora não tem mais futuro. Não é a verdade. Uma coisa se encerrou: o tempo aqui. Só isso.
Mas a realidade é maior, porque agora começa a vida eterna. Nós precisamos ficar assustados ou com medo, olhando para fragmentos. E a pergunta de Jesus foi: o que vocês veem? O que vocês enxergam? Os fragmentos insignificativos perante a realidade? O que vocês enxergam? O que nós percebemos? Jesus nem espera a resposta. Ele lança a pergunta e fala: o que vocês veem? Ele já responde. A resposta dele é bem interessante. Ele coloca aqui em versículo 5, Mateus 11, versículo 5, os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. O que vocês veem? Jesus dá a resposta: o que eu vejo é isso. Eu estou vendo tanta coisa acontecer. Eu estou vendo pessoas sendo curados. Eu estou vendo pessoas tendo nova esperança, porque receberam boas novas. Eu estou vendo pessoas que estavam mortos ressuscitar. Eu estou vendo aleijados caminhando. Os surdos ouvem, cegos veem. Eu estou vendo isso. Não estou vendo o cenário que vocês veem, não. Eu não estou em desespero, porque um fragmento diz que ainda há doença ou dificuldade. Eu estou vendo cura, vida e esperança. Eu estou vendo um pouco mais do que só isso. Será que tudo isso estava realmente acontecendo? Sim, estava acontecendo. Mas a gente talvez não consegue ver. E Jesus para e fala: vamos olhar para aquilo que está acontecendo na realidade, não o cenário. Vamos ver o que está acontecendo. Nós não conseguimos ver o agir de Deus quando nós mantemos nossos olhos nas dificuldades. Enquanto nós olhamos para dificuldades, enquanto nosso olhar fica fixo em coisas que não são de Deus, nós não vamos experimentar a realidade. Porque a realidade é outra do que talvez o cenário. Isso é um fragmento, uma parte só. A realidade de Israel não era sofrimento, dor e desespero. A realidade era o Salvador que chegou. Essa é a realidade. Ele estava lá presente no meio deles, andando, fazendo milagres. Ele estava lá. Isso era a realidade. Eles não notaram, porque estavam com o olhar numa outra direção. Minha pergunta a todos nós: o que nós vemos? O que nós enxergamos? Aonde estão nossos olhos? Estamos vendo dificuldades na igreja ou estamos vendo o mover de Deus? E Deus tem agido muito nessa igreja. Damos testemunho. E quantas pessoas podem dar testemunho de o que Deus tem feito? Agora a pergunta é a nós: ficamos olhando para dificuldades e cada vez que alguém pergunta como que vai a igreja, tá ruim. Ou a gente olha para aquilo que Deus faz e fala: sim, Deus está agindo na nossa igreja e nós estamos fazendo parte disso. Depende de nós, onde nós olhamos. E mais uma vez, depende também do nosso interior. A carne olha para a dificuldade, o novo homem olha para o autor da fé, olha para aquele que está operando milagres, olha diferente. Estamos enxergando os problemas da nossa vida como oportunidades para evangelizar? Tantas vezes Deus coloca-nos em situações difíceis, ou em situações onde nós não íamos. Olha como que Ele fez com os apóstolos. Eu não sei quantas vezes você já entrou numa cela para pregar, numa cadeia ou numa penitenciária. Alguém já entrou? Foi um período curto, né? Uma tarde só. Tem pessoas que ficaram mais tempo, por décadas.
Deus colocou eles no cárcere para dar as boas novas, aqueles que não tem, que ninguém alcança. Às vezes reclamamos, falamos, Deus, por que o Senhor permite isso? Por quê? Um amigo meu da Alemanha, ele de repente estava com pedras nos rins, tão forte que foi levado às pressas do hospital, e era época de Natal. Ele ficou lá e se queixando e falando, Deus, o que eu faço aqui? Num quarto compartilhado, e começou a conversar com a pessoa do lado, era um jovem, um rapaz que fugiu da Síria, perdeu toda a sua família, de menor ainda, sem esperança, sem futuro, sem nada. Ele falou para mim, a vida não faz sentido. Ele começou a falar para esse menino de Jesus, em época de Natal, explicando o que Deus fez e por que mandou seu filho. Esse menino entendeu, entregou a vida para Jesus e falou, tenho um grande desejo. Eu quero que Deus me realize uma coisa. E não falou para o pastor o que era, mas ele falou que vou orar. E o pastor, voltando para casa, continuava orando também sobre a vida desse menino. Conversou com a família e, comovido, eles procuraram o menino novamente. Fizeram a proposta de adotá-lo. Ele hoje é filho adotivo desse pastor. E qual que foi o pedido de oração dele? Ele queria uma família. Às vezes a gente se queixa de pedras no rim. E Deus fala, eu tenho um plano maior. Eu tenho algo mais do que só aquele fragmento de dor que você enxerga. Eu tenho atrás de tudo isso algo maravilhoso. Nós muitas vezes ficamos fixos em dificuldades e não no plano de Deus, que é maior. Jesus pergunta a João, o que vocês veem? Aonde estão teus olhos? O que você enxerga? Será que Natal, será que nós vemos Natal como Deus vê? Ou tem todo o glitter e brilho iludindo nossa vida? Será que conseguimos ainda enxergar o Jesus que veio do céu para nos resgatar? Ou estamos vendo tão iludindo por causa do brilho das luzes e das festas? A forma como enxergamos revela nosso coração. Aí tem os dois discípulos caminhando, os olhos vermelhos, cheios de lágrimas. De repente aparece uma terceira pessoa, pergunta, o que está acontecendo? O que vocês estão tão abatidos? Eles falam, você por acaso é o único que não sabe o que está acontecendo? De que nós vamos falar senão de Jesus? Jesus andou com eles. Hoje ele ficou contente em saber como que os discípulos se importavam com Jesus. Aonde está nosso olhar? A pergunta do João tem duas coisas. A primeira pergunta é, és tu aquele que é para vir? Ou tem que esperar mais? Tem que esperar mais alguém ou outro? Eu não sei se preciso explicar, mas esperar cansa, né? Como que a gente cansa em esperar? A gente não gosta muito disso. Mas precisamos esperar mais. Não pela vinda de Jesus, assim como Salvador. Em 2 Pedro 3, versículo 9. 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Será que Ele está atrasando? Será que tem que esperar muito mais ainda? Ele vai vir. Ele vai. O cenário está se aprontando. Só ficar de olhos abertos. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, o cenário está se montando. Logo, logo, você vai ouvir uma trompeta tocar. Não vai demorar muito. Ele vai vir. Ele está demorando demais? Não. Ele ainda tem paciência. Você conhece uma pessoa que ainda não se arrependeu? Conhece alguém que ainda vive no seu pecado? Conhece alguém? Corre, fala com ele. Apresenta o evangelho, fala: Jesus te ama, arrume tua vida rápido, Ele vai vir. Ele ainda tem paciência contigo. Jesus conta a parábola das 10 virgens que estavam esperando a festa do casamento e cansados, pegaram no sono. Uns tinham se preparado, que o tempo de espera talvez podia demorar, talvez podia avançar um pouquinho a hora, estavam prontos. As outras não. As outras foram pegas de surpresa. E agora? O que vamos fazer agora? Tarde. Nós precisamos esperar, sim, faz parte da nossa vida. Mas Ele não atrasa, não. Depende para onde nós olhamos agora. Olhamos para as circunstâncias e falamos: está demorando demais, nada está acontecendo, eu acho que Ele não vai vir, não. Ou olhamos para Ele e estamos vendo os sinais se cumprindo. Estamos vendo que o tempo está esgotando. Ele vai vir. Não desista. Continue na luta fazendo aquilo que é correto. Faz o que é certo. Não pare. 2 versículos para te encorajar. Isaías 40, 31. Isaías 40, versículo 31. Vou ler 30, junto a 30, 31. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, coloca a tua esperança nele, espera mais um pouco, com esperança, aguarda, Ele vai vir e Ele vai renovar tuas forças, você vai voar mais alto, vai correr, não vai se cansar, se você coloca a tua esperança nele, não desiste. Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. E não nos desfalecemos ou não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Não desistem. Não se cansa de fazer o bem. Continue, continue. Todos merecem? Não. Mas continue. Faz o bem. Invista. Derrama graça e amor sobre os outros. Porque você vai colher no tempo certo. Talvez só na eternidade. Mas continue. Não desiste. A resposta de Jesus para João foi: o que você está vendo? Olha tudo que está acontecendo. Está revelando o que é real. Está revelando a realidade. Você vê também? Eu gostaria de apresentar ainda, só apontar para o Natal. Só apontar ainda para aquilo que é Deus cumprindo a sua promessa. Eu quero apontar para essa festa. Por que a gente celebra Natal? Será que Natal aponta mesmo para Cristo? Será que com Natal, em Natal a gente tem mesmo, assim, cumprindo-se tudo que Deus apresentou? Sim. Olhamos para o Pinheirinho. Tem tantas pessoas que falam: Pinheirinho não é nada cristão. O Pinheirinho é a natureza de Deus, mas o que ele apresenta? O Pinheirinho foi escolhido muitos anos atrás, porque ele sempre fica verde. Verde é a esperança. Ele fica verde, sempre, a vida toda, cheio de esperança. Isso
que esse pinheirinho quer transmitir. Por isso foi escolhido como um símbolo da esperança e faz parte da nossa decoração, porque o verde nos lembra da esperança. Assim como Jesus veio uma vez dando esperança para o povo perdido, Ele vai vir para buscar a igreja. Essa é a nossa esperança. A Bíblia fala na ceia, isso nós fizemos semana passada, devemos encorajar e lembrar, devemos anunciar a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. Ele vai voltar. As luzes. Nós também temos a decoração aqui já na entrada, cheia de luzes, o brilho em todo lugar se espelhando. Por quê? Luz lembra o fim da escuridão. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, Isaías. Jesus, luz do mundo. Presos no pecado, sem perdão e sem esperança, o povo de repente vê a luz. Israel não tinha nem futuro na glória, porque não tinha promessa de um céu eterno onde eles iam entrar para o descanso. Eles ainda não tinham tudo isso que nós temos hoje. Apocalipse foi escrito mais tarde e nós temos essas promessas. A luz nos lembra que nós vamos viver na cidade de luz. A luz nos lembra que a luz do mundo chegou e nos colocou como luz na escuridão. Por isso a gente enfeita todo o cantinho com luzes, para deixar brilhar e falar, acabou, não tem mais escuridão. Os presentes que nós damos, nos lembram do maior presente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso Deus deu. Por isso nós estamos, para lembrar, assim como que nós demonstramos com um pequeno gesto de amor, Deus demonstrou seu grande amor por nós, dando o seu Filho único. Por isso, nós celebramos Natal assim. A gente senta junto na ceia de Natal, convida os parentes, os filhos, faz Familienfest. Por quê? Para celebrar a comunhão. E Deus já preparou o banquete e falou, eu espero vocês. Está tudo pronto. Ele contou aquela parábola que eu acho tão interessante. Falou, olha, meu filho vai casar, vai ter a festa grande, mesa está posto, ele vai buscar a noiva. Sabe quem é? Aqueles que querem vir. Esses vão entrar e vão celebrar o casamento. Fomos nós. Ele nos convidou. Eu não faço parte do povo escolhido Israel, mas eu faço parte da noiva que por si se apaixonou por Deus, atraído por Ele, e decidiu viver com Ele, esperando o momento em que Ele chama para nós entrar na glória. Só tem voluntários no céu. Quem entrar são pessoas que se apaixonaram por esse Jesus. O banquete está feito, e Natal nos lembra disso. Quando você faz teu Familienfest, lembra que Deus vai juntar a sua família, sentar junto na mesa e fazer um banquete, celebrando o amor. Natal nos lembra de tudo isso. O que nós esperamos? Israel estava inseguro. Israel não sabia o que estava esperando. Israel estava num ponto que perguntava, és tu mesmo aquele que é para vir? Ou tem que esperar outro? Natal, é isso que você espera? Ou você ainda está insatisfeito? Nessa festa que celebramos, o céu se abriu. Deus deu. Tudo está à disposição. Depende de como nos enxergamos. Se esse menino Jesus é nosso Salvador pessoal, ou se só é alguma coisa no mundo que talvez não faz diferença para nós. Que Deus nos ajuda a olhar para Jesus com um olhar sem dúvidas. Olhar para Jesus como aquele que veio ao nosso encontro para resolver nossa vida. E viver também nesse Natal um momento grato, dedicado, um momento intenso na presença de Deus, assim como Ele planejou. Amém? Vamos nos pôr de pé. Nós queremos orar. Deus, muito obrigado por ter mandado o seu Filho.
Obrigado que nós não ficamos abandonados, que nós não ficamos sozinhos aqui em desespero, dor e sofrimento. Obrigado que tens mostrado a nós que devemos tirar nosso olhar dessas dificuldades e olhar para o Senhor, que é a promessa cumprida. Obrigado que em Ti temos salvação, perdão, futuro, vida eterna, amor, direção, companheiro, tudo que nós precisamos temos em Ti, Jesus. Muito obrigado. Obrigado que nasceu no meu coração, obrigado que nasceu no coração de muitos aqui já. Mas nosso desejo é que o Senhor também possa nascer no coração de cada um. Ajudar aqueles que ainda estão indecisos, olhar para Ti como o Senhor e Salvador. Ajuda-nos a demonstrar e mostrar o Seu grande amor e carinho, para que as pessoas possam crer e receber o Senhor. Pai, abençoe-nos nesse tempo de Natal. Ajuda para que à espera daquelas pessoas que ainda estão indecisas e não sabem o que vai preencher o vazio, que essas pessoas possam encontrar em Ti, Jesus, tudo o que necessitam. Abençoe-nos como igreja, Pai, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Guia-nos, orienta-nos, firma-nos nessa caminhada, use-nos para a Tua honra, a Tua glória. Sim, enche nossa igreja, enche-nos, Pai, com Tua presença, e também que essa semana possa ser uma semana de graça e bênção, onde nós podemos espalhar as boas novas e viver uma vida de cristão, assim como o Senhor quer. Derrama sobre nós a Tua graça. Sim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levanta seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Amém.